Em sua transmissão semanal na internet, o presidente Lula falou em criar uma prateleira de terras improdutivas para evitar invasões. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira que seu governo vai criar uma prateleira de terras improdutivas para que haja uma política de assentamentos antes de movimentos sociais invadirem as propriedades rurais. Eu falei com o ministro Paulo Teixeira esses dias. Paulo, por que a gente tem que esperar o movimento invadir uma terra para a gente mandar o INCRA avaliar se ela é produtiva ou improdutiva? Lula, na sequência, afirmou que vai, então, montar uma lista de terras que serão avaliadas pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e ficarão disponíveis para iniciar uma política de assentamento. Ao invés das pessoas invadirem, a gente oferece. Organiza. Essa é uma novidade que eu não pensei no primeiro e no segundo mandato. Pensei agora e nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma prateleira das chamadas terras improdutivas desse país e terras devolutas, que a gente pode fazer assentamento agrário para quem quiser trabalhar no campo sem precisar brigar com ninguém. A questão da invasão de terras provocou um grande desgaste ao governo no início do mandato, com o MST chegando a ocupar uma área da Embrapa. As ações levaram a Câmara dos Deputados a abrir uma CPI para investigar o tema. Lula também voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a questão da taxa de juros. É muito caro. Esse juro poderia ser mais barato. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz o juro ser 13,75. O governo federal lançou hoje o Plano Safra com previsão de disponibilizar mais de 364 bilhões de reais em créditos rurais para médios e grandes produtores. O lançamento foi feito durante cerimônia no Palácio do Planalto. A ideia é disponibilizar um financiamento para o agronegócio. O programa é anual e tem o objetivo de apoiar a produção agropecuária no país com a concessão de empréstimos com juros mais baixos. Houve um aumento de cerca de 27% em recursos no Plano Safra 2023-2024. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social destacou que este ano está sendo investido muito mais recursos no agronegócio brasileiro e que o BNDES está apoiando e trabalhando para uma agricultura mais sustentável, que combate o desmatamento e o efeito estufa. Nós estamos colocando 12 bilhões de recurso próprio no Plano Safra desse ano, com uma taxa de juros extremamente competitiva. Então, nós temos construído uma parceria com a agricultura. Nós queremos uma agricultura de precisão, agricultura 4.0, agricultura que é sustentável. E é isso que o BNDES está investindo. Por isso, nós usamos imagem do mapa bioma para verificar o desmatamento e confrontar com o cara. O produtor que acha que está errado, ele pode recorrer. Mas esse é um instrumento, assim como esse QR Code, para impulsionar boas práticas na agricultura, regeneração, modernização. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Plano Safra deste ano conseguiu ultrapassar as metas, disponibilizando mais de 360 bilhões de reais para o setor. Os números, presidente, deste Plano Safra. Nós temos hoje um Plano Safra recorde só na agricultura empresarial, pequenos e médios produtores, 360,2 bilhões de reais disponíveis. Fávaro ainda ressaltou que serão disponibilizados ainda mais auxílio para a construção de armazéns nas safras brasileiras, com o foco em armazenagem modernizada dos grãos, frutas e fibras. 27% maior do que o Plano Safra do ano passado. O PCA é um plano para construção de armazenagem. Nós não podemos ficar comemorando safra recorde, sucessiva de safra recorde e não fazer armazém. Isso é um plano constante, Haddad, e nós retomamos agora. Foi criado no governo da presidente Dilma, foi deixado de lado com pouco recurso e agora entra com vigor total. Já vou adiantar o número. 80% de aumento de recursos para o PCA até 6 mil toneladas e 60% para os demais construções dos demais armazéns.
Para o governo federal, é importante que a sociedade entenda que esta gestão tem o foco de acabar com o desmatamento e cuidar das terras degradadas para, assim, aumentar a produtividade agrícola e cuidar do meio ambiente. Ou seja, nós não precisamos desmatar nada para criar mais gado, nada para plantar mais soja. Nós temos possibilidade de recuperar milhões de hectares de terras degradadas que esse país tem. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, o Ney está animado aí com esse plano. Segundo ele, o governo acertou em cheio com o Plano Safra e agradou a todos os setores do agronegócio. Vamos ouvir o Ney. 360 bilhões de reais. Esta quantia será para emprestar o dinheiro do agro para os grandes empresários e para os médios empresários. Mas fica faltando a agricultura familiar, que é responsável, em grande parte, pelo abastecimento de dezenas de cidades médias e pequenas do país. Pois bem, o financiamento da agricultura familiar ficou para amanhã. E já se sabe que se eu somar o financiamento do grande e médio com o do familiar amanhã, nós teremos entre 420 e 430 bilhões de reais. Eu estou dizendo isso aqui, que é importante, porque a grande preocupação que se tinha em todo o meio do agronegócio era que o governo tirasse do financiamento do grande e médio para dar ao familiar. O que o governo não fez, surpreendeu essa turma toda aí. Não fez, ele fez o seguinte: aqui está o grande e médio, aqui está a agricultura familiar. Havia uma expectativa de medo, de preocupação, porque o presidente andou chamando aí alguns produtores do agro de fascistas, depois teve aquelas invasões do MST, então isso criou um clima de... depois teve o apoio do agro ao Bolsonaro, isso criou aí uma área de atrito até de incompreensão entre o governo e a agricultura brasileira. O que acontece é o seguinte: o presidente Lula quer voltar a ter com o agro aquela relação que ele tinha nos 2 primeiros anos do seu governo, lá atrás. O Banco Central divulgou a ata do Comitê de Política Monetária, o Copom. De acordo com a entidade, a taxa básica de juros, a Selic, poderá ser revisada em agosto. O Banco Central divulgou a ata do Comitê de Política Monetária, o Copom. No documento, o órgão indicou que, caso o processo desinflacionário continue nos próximos meses, poderá ser iniciada a revisão da taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 13,75%. Em tom cauteloso, a ata diz que houve divergência no comitê em relação aos próximos passos, mas que a avaliação predominante é de que há perspectiva de mudança no cenário de juros do Brasil na próxima reunião. Com isso, o BC poderá revisar a taxa básica de juros no mês de agosto. O Banco Central ainda ressaltou que alguns integrantes do comitê mostraram mais cautela durante a reunião, dizendo que a dinâmica desinflacionária reflete o recuo de componentes mais voláteis e que a incerteza sobre o hiato do produto provoca dúvida sobre o impacto do aperto monetário até então implementado. Por fim, o Banco Central informou que houve unanimidade entre todos os integrantes do Copom ao concordar que os passos futuros da política monetária dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, das expectativas de inflação, do hiato, do produto e do balanço de riscos. E depois do intervalo, o presidente do Senado afirma que as mudanças da nova regra fiscal, o chamado arcabouço, não foram inusitadas. E o apresentador da Atena será a grande estrela de um evento de filiação partidária do PDT nesta sexta-feira. Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já!